nome da pregação de hoje é A Maior Diferença, que é o Sola Escritura, nossa primeira pregação nessa série de sermões sobre catolicismo. Vamos ler Mateus capítulo 15, verso 6. O contexto aqui é que os judeus estavam desonrando seus pais. Eles estavam desobedecendo a Bíblia no quesito honra aos seus pais. E como eles faziam isso? Qual o recurso que eles se utilizavam para desobedecer a Bíblia? A tradição. A tradição dos judeus estava sufocando a Escritura. Verso 6. Ele de modo algum terá de honrar seu pai. Assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Os judeus possuíam uma tradição. Escritos que interpretavam a Bíblia. E muitas vezes esses escritos, eles acabavam superando a Escritura. Eles valorizavam mais essa tradição do que a Bíblia. E essa tradição acabava por contradizer aquilo que estava na palavra de Deus, como era o caso aqui. Eles citavam a tradição para dizer, não, a gente não precisa honrar os nossos pais. Verso 7. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Jesus está dizendo que a tradição judaica estava em contradição com a palavra de Deus. E que aquilo que eles ensinavam era preceito humano. É isso que eu quero ensinar sobre o catolicismo. Qual que é a grande diferença entre nós católicos e protestantes? A fonte de autoridade. A regra de verdade. Ora, todos nós precisamos de critérios para analisar a realidade. Exemplo, você diz, aquele carro é bonito. Para você dizer que aquele carro é bonito, você precisa de um critério de beleza. Que às vezes nem você sabe explicar, mas você tem que ter um critério de beleza. Ora, como nós precisamos de padrões o tempo todo. Como foi desenvolvida a ideia de a medição? 10 pés, 10 polegadas. O que era uma polegada? Qual foi a referência? Qual foi a fonte? O padrão para medir o que era uma polegada? O dedo do rei. O polegar do rei. Olha que coisa. Você precisa de uma referência. Você precisa de um padrão. Qual é a regra de verdade sobre a qual nós vamos construir nosso sistema de pensamento e vamos analisar a realidade? Para nós, protestantes, a fonte de verdade, o critério de verdade para analisarmos o que é falso e verdadeiro é a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem a chancela do Cristo. Cristo chamou o Antigo Testamento de Palavra de Deus. Há quase 300 citações no Novo Testamento de Jesus Cristo, chamando o Antigo Testamento de Palavra de Deus. E o Novo Testamento o que é? O Novo Testamento é simplesmente os seus discípulos, que receberam as palavras do próprio Cristo para escrever o Novo Testamento. Por isso, a nossa fé protestante está baseada nessa regra de verdade. Cristo. O que Cristo disse que é a verdade. O que Cristo disse que é a palavra de Deus. Já a Igreja Católica não está baseada na Bíblia, apesar de dizer que está. A grande regra de verdade da Igreja Católica é o magistério na pessoa do Papa infalível. Porque a Igreja Católica crê que a Bíblia é a palavra de Deus como eu e você. Mas a Igreja Católica diz que o Papa, quando fala de maneira ex-cátedra, ele é infalível. E cabe à Igreja Católica a única interpretação correta do texto bíblico. Desse modo, a fonte de verdade não é a Bíblia. É o Papa. É aquilo que o Papa diz. De modo que Inácio de Loyola resumiu bem a ideia. Para que em todas as coisas cheguemos ao conhecimento da verdade, a fim de não errarmos em coisa alguma. Devemos ter sempre como regra fixa e invariável que aquilo que os nossos olhos virem branco é realmente negro, se assim o entende e define a Igreja Romana. Se você lê na Bíblia que a grama é verde, mas a Igreja Católica declara que é rosa, você tem que negar o que você está vendo, negar os seus sentidos, a sua razão e seguir o que a Igreja Católica diz. De modo que a Bíblia deixa de ser a regra de verdade. O que de fato é a regra de verdade é o que a Igreja diz.
A Bíblia é a palavra de Deus, dizem eles, mas só eles podem interpretar. Nesse modo, qual é a regra de verdade? Qual é a autoridade maior para a Igreja Católica? Não é a Bíblia, é a própria Igreja. É o Papa, é o magistério. De modo que ser católico é negar a razão, a percepção dos sentidos, é deixar o cérebro em casa. A Bíblia tem o testemunho de Cristo e é a que eu vou mostrar para vocês. Já a Igreja Católica tem o testemunho de quem? Os concílios, vários deles, foram feitos em meio a padres que, entre um dogma e outro, iam para algum prostíbulo. É essa a igreja infalível que nós vamos colocar nossa fé? Ou é nesse livro infalível? Qual será que é mais confiável? Uma igreja repleta de homens falhos ou este livro, que Jesus Cristo mesmo disse que é infalível? Que é a palavra de Deus. Essas duas bases diferentes moldam todo o edifício e têm implicações seríssimas. É essa base católica podre que explica as heresias e que explica também as algemas sobre as quais os católicos estão algemados. A Revolução Industrial aconteceu por quê em país protestante? Tem tudo a ver com esse princípio do sola escritura. A escritura é a nossa única regra de fé, porque ela é a palavra de Deus e tem a chancela do próprio Cristo. Então vamos lá. Primeiro, a Igreja Católica crê que a tradição, ou seja, o ensinamento da Igreja Católica através dos concílios, na pessoa do Papa ao longo desses 2000 anos de história da Igreja, a tradição está em pé de igualdade com a Bíblia. E aqui eu vou citar para vocês o Catecismo Católico, parágrafo 80. A tradição e a Sagrada Escritura estão estreitamente unidas e comunicam-se entre si. Com efeito, ambas fluindo da mesma fonte divina. Ou seja, ambas têm a mesma fonte divina. Têm o mesmo peso. O que eu falo não tem o mesmo peso que a Escritura fala. O que nenhum pastor fala tem o mesmo peso daquilo que a Escritura fala. Um pastor pode estar inspirado, mas não do modo que os apóstolos estavam inspirados, nem do modo que os profetas estavam inspirados quando escreveram a Bíblia. Eles estavam inspirados de um modo único, porque eles escreveram a palavra de Deus. E é assim que nós cremos. Já a Igreja Católica crê que, do mesmo modo que Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo, os papas também foram inspirados e estão sendo inspirados pelo Espírito Santo hoje, de maneira que eles não erram. É isso então que significa dizer que a tradição e a Escritura comunicam entre si e fluem da mesma fonte divina. A Bíblia é a palavra de Deus e os concílios liderados pelo Papa também. E constituem, de certo modo, um só todo e tendem para o mesmo fim. Com efeito, a Sagrada Escritura é a fala de Deus, enquanto é regida sob a moção do Espírito Santo. E por da revelação, não tira só da Sagrada Escritura sua certeza a respeito de tudo que foi revelado. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual devoção e reverência. Tanto a tradição quanto a Bíblia devem ser recebidas de maneira igual, porque para eles são a mesma coisa. A tradição é a palavra de Deus e a Bíblia é a palavra de Deus. Os fariseus não chegaram nesse nível, obviamente. Mas é isso que a gente vê aqui em Mateus capítulo 15. Eles tinham a tradição. Os judeus tinham a tradição. E essa tradição, boa parte delas, era uma interpretação da Bíblia. Mas essa tradição, diz o texto bíblico, estava engolindo a Bíblia. Em nome da tradição, eles estavam desobedecendo a Escritura. Por isso os reformadores insistiram no sola Escritura, somente a Escritura. Porque a Escritura mais a tradição acabou por anular a Escritura. Colocar a Escritura em pé de igualdade com a tradição, na prática, fez com que a tradição se tornasse maior do que a Escritura. Então, por exemplo, a adoração de imagens. Você tem isso na Bíblia? Não tem. Pelo contrário. Pelo contrário, você tem várias e várias passagens criticando isso. Purgatório, tem na Bíblia? Não tem. Infalibilidade papal? Não tem. Assunção de Maria. A Maria como imaculada, sem pecado. Tem isso? Pelo contrário. Declara que todos são pecadores. É o contrário do que vemos na Bíblia. Por isso, então, a tradição. E por isso a ideia de que somente a Igreja Católica interpreta o texto de maneira correta. De maneira correta. Porque se o texto diz, todos pecaram, todos têm pecado. Esse é o texto é claro. Mas a Igreja Católica vem e fala, não, você está interpretando errado. Mas eu estou lendo, tá? O texto é óbvio, o texto é explícito. Não, você está interpretando de maneira errada. Você tem que negar os seus sentidos e a sua razão para ser católico. E, além disso, é uma crença nova de que a tradição está em pé de igualdade com a Escritura.
Tomás de Aquino, talvez o maior nome da Igreja Católica, disse o seguinte: a teologia, que tem a ver com o estudo da Bíblia, que tem a ver com a tradição também, recorre especificamente à autoridade das escrituras canônicas. Canônica, ou seja, esses livros que nós temos aqui na nossa Bíblia, como prova incontroversa, e a autoridade dos doutores da Igreja como uma autoridade de uso recomendável. A autoridade dos doutores é de uso recomendável, mas apenas provável. Isso porque a nossa fé repousa sobre a revelação feita aos apóstolos e aos profetas, que escreveram os livros canônicos, e não sobre revelações, se houver, dadas a outros doutores. Isso aqui é Aquino. É o maior nome da Igreja Católica. Ele escreveu isso na sua Suma Teológica. Ou seja, a Igreja Católica costuma dizer que o seu ensino é sempre o mesmo. Isso aqui é mentira. Isso aqui está lá, vocês podem conferir na Suma Católica. O ensino da Igreja Católica não é sempre o mesmo. Muda o tempo todo. Eu vou citar isso mais ao longo da nossa série. Agostinho, outro grande nome da Igreja Católica. Nem ouse alguém concordar com bispos católicos, se por acaso eles errarem em alguma coisa, resultando que sua opinião seja contra as escrituras canônicas. Agostinho está dizendo, se a opinião de bispos católicos for diferente daquilo que o texto bíblico está dizendo, está errado o que esses católicos dizem. Está errado o que esses bispos dizem. É o que Agostinho está dizendo. Ou seja, então a ideia que a Igreja Católica prega hoje, da tradição e da interpretação dela, é nova. É nova. Segundo, argumentos católicos para sustentar a tradição. E de maneira mais oficial, foi reconhecida no final do quarto século, mas já era difundido como palavra de Deus, como a gente é utilizado pelos pais da igreja para se referir à Igreja de Jesus Cristo em todo o mundo. Mas a Igreja Católica, como conhecemos, não existia. Quero alguns exemplos? A infalibilidade papal não existia. Foi proclamada de maneira oficial em 1870. No Concílio de Florença, foi proclamado purgatório, 1439. Adoração de imagens não existia. Passou a existir no Concílio de Nicéia, 4. Não existia essas heresias lá no início da igreja primitiva. Jesus nunca pregou sobre isso. Portanto, quando o cânon da Bíblia, do Novo Testamento é fechado, não existia igreja católica. Então a Igreja Católica, como que ela pode dizer nós geramos a Bíblia? Ela nem existia. A igreja foi se perdendo ao longo do tempo. Segundo argumento, para refutar a ideia católica. A igreja é maior do que a Bíblia porque a igreja gerou e por isso ela tem a interpretação correta. Ora, se quem vem primeiro tem proeminência na interpretação, logo os judeus estão certos. O argumento católico é, não. Protestantes, vocês vieram depois, nós católicos viemos antes. Por isso nós temos a interpretação correta. Se o argumento é este que gerou a Bíblia, a Escritura precede a igreja no tempo. A Escritura precede a igreja no tempo. A igreja surge da pregação de Jesus sobre a Bíblia. Mas a Bíblia já existia. Já havia Antigo Testamento. E Jesus pregou sobre o Antigo Testamento, que pregava sobre ele. Portanto, não é verdade que a igreja gerou a Bíblia. A Bíblia declara que nós fomos gerados pela palavra, pelo Evangelho. Ora, então o Evangelho tem que vir primeiro. Então a pregação tem que vir primeiro. A igreja gerou a ela mesma. Ela pariu a ela mesma. Não faz sentido nenhum. A igreja não determinou o que é a palavra de Deus. Ela só reconheceu. Assim como você não olha para Leonardo da Vinci e diz, eu vou dizer que ele é um gênio. Por que eu estou falando? Você só reconhece que ele é um gênio. Você não determina. Ninguém pode determinar que a Bíblia é a palavra de Deus. Só Deus pode determinar isso. O que os homens fizeram foi apenas reconhecer. Eles só reconheceram. Eles não determinaram. Afinal de contas, eles são maiores do que Deus para dizer, isso aqui é Deus porque eu estou falando. É loucura. Quarto, como eu já falei, a igreja não pode ter gerado ela mesma. Ela não pode ser o fundamento dela mesma. Paulo diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Apóstolo e profeta é sempre um resumo para Antigo Testamento e Novo Testamento. E o Novo Testamento que estava sendo escrito pelos escritos dos apóstolos, que eles sabiam que aquilo era a palavra de Deus. A igreja foi edificada, ou seja, o fundamento da igreja é o quê? É a própria igreja? Não é. É o ensino dos apóstolos e profetas. Calvino comenta, mas tagarelas dessa espécie são refutados suficientemente com apenas uma palavra do apóstolo. Ele testifica que a igreja se sustenta no fundamento dos profetas e dos apóstolos,
Se o fundamento da igreja é a doutrina profética e apostólica, é necessário que essa doutrina tivesse sua inteira infalibilidade antes que a igreja começasse a existir. E quinto, como eu falei, a igreja reconheceu o que já era comum. A igreja não determinou o que era a palavra de Deus, ela só reconheceu. E como eu disse, não havia igreja católica ainda. Sabe uma das evidências que nós sabemos que a igreja, bem no começo, já tinha o Novo Testamento como palavra de Deus? A quantidade imensa de cópias que foram preservadas do Novo Testamento. Por quê? Por que você acha que a igreja preservou tantas e tantas cópias? Porque eles sabiam que ali havia algo especial. Eles sabiam que ali havia algo especial. Por isso encontramos mais de 6.000 cópias só do Novo Testamento. Porque eles sabiam que aquilo era a palavra de Deus. Como eu vou citar para vocês aqui. Os apóstolos falaram sobre o Novo Testamento, escreveram o Novo Testamento, e eles sabiam que aquilo que eles falavam era a palavra de Deus. Terceiro, Paulo. A mensagem é maior do que o mensageiro. A Igreja Católica diz que ela é maior do que a Bíblia. Mas veja o que Paulo, apóstolo de Cristo, escolhido a dedo por Cristo. Paulo, que disse que recebeu a mensagem de Cristo. Veja o que Paulo fala sobre a mensagem, sobre ele que é o mensageiro. Porque a igreja é o mensageiro. Mas tem a mensagem. Veja o que Paulo fala. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já temos pregado, que seja maldito. Paulo diz em Gálatas que aquilo que ele falou foi palavra que ele recebeu de Cristo. Ele diz isso em Gálatas. O que eu sei, eu não aprendi de homem algum. Eu recebi de Cristo, por meio de revelação, diz ele aos Gálatas. E isso que eu recebi, se amanhã eu vier aqui falando algo diferente, que eu seja amaldiçoado. Paulo está dizendo. A mensagem era maior, inclusive, que o mensageiro original, o apóstolo Paulo. A Bíblia era maior, inclusive, que o apóstolo Paulo. Não será maior que a Igreja Católica? Não faz sentido. Paulo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir na injustiça. Quem dá testemunho sobre a Escritura? A própria Escritura. A própria Escritura. A própria palavra de Deus testifica sobre ela. Quarto, e já caminhamos para o fim. Testemunho de Jesus sobre a Escritura. Qual foi o critério que Jesus usou para... Qual foi o critério que Jesus usou para falar sobre si mesmo, para provar que ele era o Messias? Qual foi o critério que Jesus usou para provar que ele era o Messias? A Escritura. Ele usou a Escritura como regra de verdade para provar que ele era o Messias. Examinais as Escrituras, judeus, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Judeus, vocês ouviram um dia que o Messias viria. Como que vocês vão julgar qual Messias é verdadeiro? Porque muitos Messias surgiram. Qual será o critério que vocês vão julgar, vocês vão usar? Qual será a regra de verdade? Jesus usa a Bíblia. Jesus usa a Escritura como regra de verdade para estabelecer que ele é verdadeiro. Em Lucas 24, 44, a seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ele prega baseado em quê? Escritura. Escritura. Dezenas de vezes Jesus chama o Antigo Testamento, centenas de vezes, Jesus chama o Antigo Testamento de palavra de Deus. E aqui em Mateus 15, critica os judeus porque obedeciam a tradições que eram preceitos humanos, ao invés de seguir a palavra de Deus. A pregação de Jesus era o tempo todo baseada na Escritura. Lá em Lucas 24, Jesus havia acabado de ressuscitar, 2 discípulos estavam fraquejando na fé. Pensávamos que Jesus era o Messias, mas ele morreu. E Jesus então começa a pregar para eles. Como? Com base em quê? Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer, tudo o que os profetas disseram. Disseram onde? Na Bíblia. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Glória, como a Escritura anuncia? E começando por Moisés, que é só uma palavrinha, para se referir aos 5 primeiros livros da Bíblia.
discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. A Escritura tem o testemunho de Cristo. Ele chamou o Antigo Testamento de Palavra de Deus. E o Novo Testamento é simplesmente a sua palavra que ele deu diretamente aos seus apóstolos. Veja, por exemplo, Paulo. Se alguém considera-se profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor que vos escrevo. É mandamento do Senhor o que eu estou escrevendo para vocês. A carta de Coríntios, Paulo está dizendo, eu recebi de Cristo. Paulo está dizendo isso. Em Gálatas, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo homens, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E sabe quem testifica que as cartas de Paulo eram palavra de Deus? A própria Escritura, Pedro. 2 Pedro. Considerai a longanimidade de nosso Senhor como salvação, assim como também o nosso amado Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como em todas as suas epístolas, falando delas de coisas difíceis, entre as quais algumas que são difíceis de entender, as quais os indoutos e inconstantes torcem, como também as outras Escrituras. Paulo escreveu quase todo o Novo Testamento. E Pedro está dizendo, nos escritos de Paulo há algumas coisas difíceis de entender, que os ignorantes distorcem, assim como distorcem as outras Escrituras. O próprio Pedro, o próprio Novo Testamento, está dando testemunho do Novo Testamento. Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos últimos dias, lembrando, últimos dias compreende, desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda, a nós nos falou pelo Filho. Como que Deus fala conosco hoje? Pelo Filho. Não por papas, mas pelo Filho. E como que ele fala por meio desse Filho? Por meio dos profetas e apóstolos. E não há mais apóstolos hoje. Lembra que no Novo Testamento, os discípulos, os apóstolos, não consagraram novos apóstolos? Lembra? Eles só consagraram no lugar de Judas, para completar 12, que representava as 12 tribos de Israel. Mas lá em Atos, eles consagraram presbíteros. Eles não levantaram apóstolos, porque os apóstolos se encerraram. Por quê? Porque aos apóstolos foi revelada a vontade de Deus. Nós não tem apóstolo mais. O Papa não é um sucessor de Pedro. Não tem essa doutrina na Bíblia. Os apóstolos receberam a mensagem diretamente de Jesus Cristo. Hoje, diz Hebreus, Deus fala conosco por meio do Filho. Como? O Filho falou para os apóstolos e os apóstolos escreveram o Novo Testamento. Efésios 2:20. A igreja é edificada no ensino dos profetas e apóstolos. Atos 2. E perseveravam, a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. O próprio Novo Testamento testifica, então, que a nossa fé é baseada exclusivamente na Bíblia. O próprio Novo Testamento, o próprio Cristo testifica isso, que a nossa fé está fundamentada no ensino dos profetas e apóstolos, que é só um nome para Antigo e Novo Testamento. Isso aqui lança fundamento não apenas para refutarmos a Igreja Católica, mas contra todo tipo de inovação na igreja. Exemplo, batalhas espirituais, como ensinadas por Peter Wagner e tantos outros, são inovações. Não há isso na Bíblia. São ensinos errados. As igrejas em células, nada contra o pequeno grupo, nós temos aqui. Mas o modelo, eles dizem que eles receberam uma nova revelação, uma nova maneira de como edificar a igreja. Não, nós já temos a maneira de edificar a igreja. O fundamento está aqui, naquilo que os apóstolos disseram. Porque aquilo que os apóstolos disseram foi o que Cristo disse para eles. E outras aceitas, o Alcorão, as religiões. Por que nós sabemos que todas as religiões estão erradas? Porque Cristo disse que estão. Porque Cristo não se revelou a eles. Cristo se revelou aos apóstolos, aqui na Bíblia. Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Ele é Deus. A chancela da Bíblia vem de Cristo. É o Cristo dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu vou crer que a Maria não tem pecado? Com base em quê? Que existe purgatório. Adoração de imagens. Jesus falou sobre isso? Não, mas o Papa falou. O Papa disse que Deus falou com ele. Como é que você sabe que Deus falou com o Papa? Maomé também disse que Deus falou com ele. Como eu sei? Como eu sei?
que Deus falou com os discípulos? Porque Jesus disse que falou. Jesus escolheu os apóstolos. Como eu sei que o Novo Testamento é palavra de Deus? Porque Jesus disse. Como eu sei que o Antigo Testamento é palavra de Deus? Tem a chancela de Cristo. E aí? Maria foi assunta ao céu, ou seja, ela não teve pecado, por isso ela não morreu. É o que a Igreja Católica diz. Vocês viram? Não viram. Vocês creem com base em quê, então? É no escuro. É crer no escuro. Não é assim no protestantismo. No protestantismo, a nossa fé é baseada no que Cristo disse. E Cristo não pode mentir. Apocalipse 22 declara: ai daquele que acrescentar ou tirar alguma coisa desse livro. É exatamente isso que a Igreja Católica tem feito. Ela tem acrescentado, colocado a tradição aqui do lado e dito: o que a gente está falando é a palavra de Deus também. Ora, as implicações dessa nossa crença de que a Bíblia é a palavra de Deus são muitas. Primeira, nos livros das heresias. Várias e várias heresias católicas não têm nenhum respaldo bíblico. Segundo, nos livros da escravidão. Como eu disse, na Igreja Católica, a eles cabem o direito de interpretar o texto. Ainda que você leia verde, se eles disserem que é rosa, você tem que crer. Lembra daquele padre? Quando o católico perguntou para o padre: padre, onde está na Bíblia isso que você está falando, padre? O que o padre respondeu? Você acabou de se tornar protestante. Um católico não precisa perguntar isso. Você tem que crer cegamente na Igreja Católica. Isso não é fé bíblica. Isso é um salto de fé no escuro. É escravidão. Em nome disso, eles podem falar qualquer besteira e o povo tem que obedecer. Por quê? Eles dizem receber uma revelação de Deus. Dizem que são infalíveis. Agora, aqui não é assim, não. Se eu chegar aqui amanhã e falar assim: ô gente, eu sou pastor infalível e eu recebi uma nova doutrina aqui. Vocês vão ter que dar o trízimo agora. Eu estou sentindo aqui, Deus falou comigo. Não. Vocês vão falar: cadê, onde está isso na Bíblia? Porque nós não seguimos homens, seguimos a palavra de Deus. Terceira implicação, o desenvolvimento da sociedade protestante. Max Weber, não crente, queria entender por que sociedades protestantes como a Alemanha e a Inglaterra fizeram tanto progresso. Por que lá aconteceu a Revolução Industrial e não em país católico como Espanha e Portugal? Max Weber, não crente, percebeu que as crenças protestantes, e essa que eu estou falando para vocês aqui hoje, foi a base para todo o desenvolvimento tecnológico, cultural e social daquelas sociedades. Veja bem, a ciência é a busca da verdade, mas na Igreja Católica há uma doutrina chamada infalibilidade papal, que quando o Papa fala da cadeira sobre fé e moral, ele é infalível. Se eu sou infalível, não tem discussão. Se eu fosse infalível, tudo que eu falasse aqui, acabou. Vocês não poderiam questionar. É o que acontece na Igreja Católica. É óbvio que um ambiente desse não é propício à busca do conhecimento. Agora, um ambiente como o de Lutero, Lutero disse o seguinte, na Dieta de Worms, para a Igreja Católica. A Igreja Católica mandou Lutero negar as suas crenças. Ele disse o seguinte: se vocês me provarem pela Bíblia e pela razão clara, eu nego o que eu falei. Isso é a base do Ocidente. Eu preciso investigar isso aí. Você tem que provar o que você está falando. A Igreja Católica não tem que provar. O Papa é infalível. Portanto, é nesse ambiente de sola escritura, de abertura para o conhecimento, é esse ambiente que propicia que os países protestantes desenvolvam a Revolução Industrial e todo tipo de progresso que você puder imaginar. Essa é a grande diferença que marca a Igreja Católica para o protestantismo. Para aqueles que dizem que no final é tudo igual, é como um leigo olhando o ouro e achando que ouro e bijuteria é tudo igual. São leigos. Aqueles que entendem um pouco da sua fé percebem que é uma bijuteria de quinta categoria, que a Igreja Católica é falsa. Pode ir de longe: ah, não, me parece. Acho que sim, acho que os dois são ouro. Não é. É porque você não entende da sua fé. Você não entende de ouro, por isso você acha que tudo é igual. Mas aquele que tem um mínimo de percepção sabe que a diferença é profunda e que possui inúmeras implicações, como eu vou mostrando para vocês aqui ao longo dessa série. E essa primeira implicação de todas é exatamente esta. Nós não temos papas. Nós não nos ajoelhamos diante de homem algum. Nós nos submeteremos aos pastores de coração, desde que eles preguem a Bíblia para nós e nos mostrem no texto bíblico a palavra de Deus. A palavra de Deus. E nenhum homem é inquestionável. Nem pastor, nem ninguém. Todos precisam se submeter à Escritura, porque ela é maior. Ela é maior que
a igreja. Ela é maior do que o pastor. Todos devem se submeter a ela. Isso muda tudo. Um pastor não pode chegar aqui e oprimir as pessoas. Porque aí o protestante raiz vai dizer, não, isso aí não. Isso que você está pregando não é bíblico. Sim, esse é outro pressuposto que eu vou pregar semana que vem. No protestantismo, cremos que vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus, têm o Espírito Santo de Deus, e vocês podem sim analisar. Vocês não são bebês, que são conduzidos aqui com uma madeira. Não, o pastor prega e ajuda a igreja, mas ele não pensa pela igreja. Não, ele prega, o crente ouve, analisa e segue. Mas segue porque está na palavra, porque ele pode julgar. Porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e em Cristo Jesus nós somos redimidos e o Espírito Santo habita em nós, como Jesus disse, não tendes necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção vos ensinará todas as coisas. Isso não significa dizer, obviamente, que não existam pastores, porque a própria Bíblia diz que existe. Mas está vendo? Ele está dizendo, olha, é o Espírito Santo que vai ensinar vocês. Vai ensinar por meio dos pastores. Mas não significa dizer que eles vão pensar por vocês. Não. É o Espírito Santo que vai explicar para vocês. Vocês são capazes de entender e de seguir aquilo que está na palavra de Deus. Portanto, ser protestante é saber que nós servimos a Deus, não nos ajoelhamos diante de homem algum. E qualquer um que quiser nos convencer, que faça por meio da Bíblia e de razão clara. Vamos ficar de pé?